segredo que riu no dia do casamento, no meio da tarde ensolarada. O salão de casamentos brilhava com luzes douradas e velas perfumadas. As mesas estavam decoradas com arranjos florais requintados, enquanto a banda tocava suaves melodias clássicas que enchiam o ambiente de elegância. No centro do salão estava instalada uma mesa redonda onde amigos e familiares da noiva se reuniram para celebrar aquela que seria sua cerimônia mais importante. A garçonete humilhada no casamento, cujo nome era Maria, não podia deixar de notar a presença constante de um homem de riqueza aparente, o milionário Carlos. Ele parecia estar constantemente sorrindo e cumprimentando os presentes, mas sempre evitava olhar diretamente para Maria. Maria estava preocupada com sua filha, Sofia, que tinha apenas 5 anos naquela época, e estava sentada em uma cadeira vazia ao lado da televisão ligada sem som. A menina parecia estar tentando entender a complexidade do mundo adulto à sua volta, enquanto observava as pessoas se agitarem para o casamento. Maria tinha pedido a Carlos que cuidasse de Sofia durante o dia, mas ele não tinha dado muita atenção a ela desde então. Quando a noiva entrou na sala, todos os olhares foram direcionados à sua direção. Ela era uma mulher alta e esbelta, com um vestido branco elegante que destacava sua beleza e confiança. A mãe da noiva, dona de casa, estava ao seu lado e começou a falar sobre como aquela era a cerimônia dos sonhos que eles tinham planejado há anos. Enquanto isso, Maria tentou manter a compostura enquanto observava Sofia brincar em um canto do salão. De repente, uma risada alta cortou o ar e todos os olhares se voltaram para a noiva. Ela havia acabado de mencionar que estava feliz por não ter um ex-marido presente na cerimônia. A frase foi acompanhada de uma risadinha maldosa que ecoou pelo salão, fazendo com que Maria sentisse seu coração apertar-se de dor e vergonha. A humilhação foi visível em cada detalhe: a risada da noiva, o sorriso satisfeito da mãe dela ao lado e os olhares cúmplices entre os convidados. A garçonete percebeu que Sofia estava prestes a perguntar algo inapropriado para o milionário Carlos sobre sua presença ali. Ela tentou se acalmar, mas não conseguiu evitar notar como Carlos parecia desconfortável e evitava fazer contato visual com ela. A noiva continuou brincando com os convidados sobre a ausência de qualquer ex-marido na festa, ignorando completamente que Sofia estava prestes a interromper o clima perfeito. Maria sentiu um aperto no peito ao ver como Carlos tentava se esquivar das perguntas dos outros convidados. De repente, uma vozinha infantil cortou o ar. Mãe, por que ela está casando com o meu pai? A menina olhou para Maria com inocência nos olhos e apontou para Carlos. Todos os presentes ficaram em silêncio. O clima estava tenso. Maria sentiu seu rosto corar de vergonha enquanto tentava acalmar Sofia, mas a criança insistia em saber a verdade. A noiva parecia surpresa com a pergunta e olhou para Maria como se estivesse desafiando-a a responder. Carlos ficou paralisado, evitando o contato visual com qualquer um. Maria percebeu que havia uma cena dramática se formando, mas não podia deixar Sofia sofrer mais do que já estava. Ela levantou-se e pegou sua filha no colo, sussurrando para ela: Vamos embora, querida. Não é um dia bom para ficarmos aqui. Maria saiu rapidamente com a menina em seus braços, deixando para trás os olhares surpresos dos convidados e o silêncio no ar. A cena da ferida estava completa. Uma mulher humilhada na frente de todos por sua ex-noiva, enquanto o milionário tentava se esquivar da verdade. No final das contas, Maria percebeu que a menina não tinha inventado nada. Sofia havia reconhecido Carlos como seu pai, porque ele usava certa frase quando visitava ela. Não conte isso para ninguém. A confirmação veio de uma fonte inesperada: um velho álbum de fotos que Sofia encontrou em casa. Maria descobriu que Carlos era o verdadeiro pai de Sofia, e a noiva havia tentado apagar essa história por medo do escândalo. A menina tinha visto como eles se aproximavam em segredos quando visitava o milionário, mas nunca entendeu até que tudo explodisse naquele dia. A revelação final foi devastadora para todos envolvidos, especialmente a noiva e sua mãe.
Maria não podia evitar sentir uma ponta de tristeza ao pensar em como Carlos poderia ter sido um pai melhor se tivesse enfrentado o escândalo desde o início. O casamento terminou com uma sensação de desconforto e incerteza, enquanto todos tentavam entender os eventos daquele dia. Maria ficou sozinha com Sofia e sentiu que a verdade finalmente havia sido revelada, mesmo que custasse seu orgulho e dignidade. O salão permaneceu silencioso por horas após o ocorrido. Mas as conversas começaram novamente enquanto todos tentavam fazer sentido do que aconteceu. Maria e Sofia foram embora sem dizer mais nada para ninguém, deixando um clima de mistério e curiosidade para os convidados. O segredo finalmente riu no dia do casamento, revelando a verdade que estava escondida por anos e fazendo com que todos na sala percebessem o impacto daquela mentira. Antes de qualquer explicação, Garçonete humilhada, no encarou o gesto que doeu mais que a própria frase. A sala tinha cheiro de café requentado, cadeira vazia e televisão ligada sem som. E ninguém sabia se fingia normalidade, ou se olhava para a noiva. Foi nesse silêncio que a cena deixou de ser desconforto e virou ameaça emocional. A suspeita caiu sobre milionário que parecia porque havia detalhes demais fora do lugar. A mesma versão foi repetida 3 vezes, sempre com olhos desviados quando alguém tocava no assunto. Mas o detalhe estranho era outro. A menina não estava inventando. Ela reconheceu o pai pela frase que ele dizia quando a visitava escondido. E isso mudava completamente o motivo da crueldade. A primeira mentira nasceu em salão de casamento, onde a garçonete tenta proteger a filha. Uma pessoa entrou atrasada. Outra apertou a bolsa contra o peito, e ela percebeu que todos tinham combinado a mesma expressão de surpresa. Só que ninguém combinou o que fazer quando a pergunta certa fosse feita em público. Quando uma criança pergunta algo que nenhum adulto responde, o clima deixou de ser vergonha e virou escolha. Ela tentou encerrar a conversa, mas cada tentativa de silêncio fazia a família escutar melhor. O problema não era um objeto escondido. Era a forma como todos tinham tratado dor como detalhe. A virada começou pequena, quase invisível. Uma lembrança não combinava com a versão que a família repetia. Ele juntou esse detalhe sem levantar a voz, porque sabia que quem gritasse primeiro pareceria culpado. No meio da discussão, a culpa foi empurrada para ela como se isso resolvesse tudo. Era conveniente demais. Enquanto a família atacava a pessoa errada, a reação de a mulher no altar mostrou que a conversa estava chegando ao ponto sem volta. Uma história impressionante como essa nos faz refletir sobre até onde as pessoas são capazes de ir por segredos ocultos. Se você estivesse no lugar do protagonista, qual teria sido a sua reação? Comente aqui embaixo a sua opinião. Aproveite também para fortalecer o canal se inscrevendo agora mesmo e deixando o seu like para apoiar os nossos dramas narrados.